Mateus capítulo 24. Nós vamos ler os versos de 1 a 5. Mateus capítulo 24, de 1 a 5, diz assim: Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos Estados Unidos, uma senhora professora foi enganada, foi iludida no negócio golpista. Ela perdeu, na verdade, todas as suas economias. Todas as economias de sua vida em um negócio que lhe foi apresentado por um vigarista de uma maneira muito atraente, um golpista. Eu diria que aquele golpista serpenteou ao se aproximar dela, serpenteou. Porque, como nós nos lembramos, a serpente é uma excelente vendedora de ilusões e de enganos. E quando todo o seu investimento desapareceu e o seu sonho foi destruído, a professora dirigiu-se para uma instituição que lida com esses tipos de golpes, falsários, falsas empresas, falsos negócios, que em inglês se chama Better Business Bureau, ou seja, BBB, que não tem nada a ver com o nosso BBB aqui. E trata-se de uma organização privada, fundada em 1912, com foco na defesa do consumidor, que em português seria a Associação Internacional de Melhores Agências de Negócios. E essa missão tem como foco atestar a confiança do mercado. E por isso eles classificam os negócios com uma escala que vai de A mais até F, porque as notas representam o grau de confiança daquela instituição, de que aquele negócio, de que aquele serviço, de que aquela empresa está a operar em boa fé. Pois bem, aquela mulher professora perdeu tudo em uma empresa golpista e então foi procurar esta Associação Internacional de Melhores Agências de Negócios. Ao chegar lá, o funcionário que a atendeu lhe fez uma pergunta: Por que diabos você não veio até nós primeiro? E essa é uma pergunta muito feliz, porque ela diz exatamente assim: por que diabos você não veio até nós primeiro?
Você não sabia sobre o Better Business Bureau? Você não sabia? Aí ela, triste, até um pouco envergonhada, disse assim: Ah, sim. Eu sempre soube de vocês. Sempre soube. Mas não vim aqui porque eu tinha medo de que vocês me dissessem para não fazer aquele negócio. Eu tinha medo que vocês me dissessem para não fazer aquele negócio. Pensa agora nisso. A loucura da natureza humana, desse barro meio podre do qual nós fazemos parte, é que, embora nós saibamos onde está a verdade, nós não voltamos para lá e, pateticamente, tragicamente, nós preferimos a mentira, preferimos o engano. Amamos as trevas e não nos achegamos para a luz, para usar a expressão do apóstolo João. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Observe, ele não está dizendo apenas que aquele que pratica o mal não vem para a luz. Ele está dizendo, aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Eu sei o que é isto. Quando eu levanto assim com uma cara muito pavorosa, e às vezes eu levanto assim para a tristeza da minha esposa, aquela cara pavorosa, eu quando vou chegar na frente do espelho, eu chego assim, mais ou menos com medo, entende? Eu vou para não levar aquele susto. O apóstolo João diz, não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós estamos aqui, esse sermão que estou a considerar aqui no primeiro domingo do mês, e traz o ministério de Cristo em Jerusalém, a última semana, que aliás é a semana mais destacada nos evangelhos, chamada Semana da Paixão. É imensa a importância dessa semana. O Senhor Jesus, no início dela, entra em Jerusalém, faz a purificação do templo, realiza curas no templo. Ali mesmo ele traz palavras de condenação aos escribas e fariseus. Logo depois, ali ao pé de Jerusalém, ele lamenta-se sobre a condição espiritual de Jerusalém. Em Lucas, como nós vimos na última vez em que chegamos a esse texto, há um aspecto relevante, porque o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus proferiu esse sermão logo após o momento da viúva pobre ali no pátio das mulheres haver consagrado os seus 2 leptos, as suas 2 moedas. E a hermenêutica, a interpretação que Cristo oferece, ele diz, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, e o Senhor Jesus contrasta ali aquele momento daquela viúva pobre com a opulência daqueles homens ricos que davam daquilo que sobejava. E, de certa maneira, nesse ministério do templo, Jesus
está comparando ali este momento que o templo que era comparado ao tabernáculo, uma expressão de uma nação próspera. O templo era rico, o templo era suntuoso, o templo era grandioso e mantido também com as ofertas de viúvas pobres como aquelas. Diz Lucas que o templo estava ornado de belas pedras e de belas dádivas. Ornado, embelezado. E no Evangelho de Marcos, ele chama atenção para 4 discípulos. E, como nós sabemos, provavelmente Marcos recebeu o seu Evangelho do apóstolo Pedro. E diz ali, um dos discípulos teria apontado para Jesus o templo, ao sair do templo, e disse: Mestre, vede, que pedras, que construções. E aí no Monte das Oliveiras, que fica ali defronte do templo, uma espécie de paralelo com o profeta Jeremias, vieram Pedro, Tiago, João e André e lhe perguntaram em particular. E a pergunta que eles fazem tem 2 facetas, porque são, em rigor, uma mesma questão. Eles dizem assim: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação? Consumação do século. Sério, quando? E essa é uma indagação, né, do ser humano. Agora, por exemplo, em guerras que estamos vivendo, o mundo está inquieto. Essa é uma pergunta. Quando? E vocês vão assistir nos próximos dias, se já não estão assistindo, muita gente oferecendo propostas, hipóteses. Quando? E que sinal haverá da tua vinda? Essas 2 perguntas refletem a inquietação do ser humano acerca do futuro. E essas 2 perguntas motivam o sermão. Aliás, o sermão é uma resposta a essas 2 perguntas. Jesus primeiro assinala que o lugar do culto hebreu do Antigo Testamento terá fim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não falou estas palavras com alegria, as pronunciou naturalmente com tristeza, porque ele tinha uma história com aquele templo. Desde quando, ao 40º dia de nascido, ele fora apresentado ali mesmo. Aos 12 anos ele estava ali, discutindo com os doutores, expulsou vendilhões dali, disse: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus tinha o templo como a casa de seu pai. Ele cita o profeta em que se diz: o zelo da tua casa me consumirá. Mas, claro, Jesus tinha clareza de que o templo era uma sombra. O templo apontava para ele. O templo, aliás, ele mesmo, quando fala do templo, fala de si mesmo, do seu corpo. E ele tem muita clareza de que sentido fará agora sacrifícios, festas, sacerdotes, holocaustos. Essas coisas já não faziam mais sentido, porque ele já veio, não havia mais sentido naquele véu da separação, razão pela hora em que ele disse: está consumado, o véu do templo se rasgou. Então Jesus aponta que ele, tendo chegado, templo dos judeus, importante na revelação, importante no estágio da apresentação do Messias aos homens, cumpriu o seu papel. E agora Jesus Cristo salienta que muitos serão enganados antes da sua vinda.
Muitos. Ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naturalmente, eu posso falar coisas acerca do futuro e eu peço que você não anote as coisas que eu falar acerca do futuro, mas o que o Senhor Jesus Cristo falar acerca do futuro, você pode anotar, porque a palavra dele não falha. Ele disse, certa ocasião, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós não estamos aqui diante de uma palavra que tem a ver com hipóteses, que tem a ver com probabilidades, que tem a ver até com possibilidades. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, segura, na qual ele diz: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isto deve ser para nós algo muito solene. A promessa do Messias era antiga. Ela começa lá na semente da mulher, passa pela semente de Jacó e de Judá, passa antes por Noé e os seus filhos, ela passa por Abraão, passa pela casa de Jacó, ela chega lá no Egito, ela vem da tribo de Judá e ela chega à casa da descendência de Noemi, ela chega à casa da descendência de Ruth, ela chega à casa de Davi. E aí o Messias é prometido. Ele virá e ocupará o trono de Davi, será judeu, descendente de Davi, e será um rei para os judeus. Mas agora os judeus o veem e o desprezam. Ele é o grande filho daquela pátria, ele é o grande filho daquele povo, ele é a grande obra, o grande feito daquela gente. Ele é o melhor representante daquela saga de fé, Jesus Cristo. Mas ele não é acolhido por todos. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. E agora a pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus nos traz aqui, então, um primeiro sinal: é que muitos serão enganados. Ou seja, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, muitos serão enganados. Jesus começa assim a descrição dos sinais: muitos serão iludidos, muitos serão enganados. E você precisa ter isso muito claramente, como eu, todos nós, na manhã de hoje. Muitos serão enganados. Sabe, irmãos, o sentimento religioso das pessoas é algo muito forte. Ninguém tira isso. Nem as botinas de Stalin, nem as botinas de Mao, nem as botinas de Hitler, nem as botinas dos grandes ditadores africanos, nem as botinas de Gengis Khan, nem de ninguém. Ninguém tira o sentimento religioso das pessoas. O ser humano traz consigo uma sede que revela, que reflete a sua incompletude. E há toda uma carga de expectativas em torno do futuro. Pessoas querem saber o futuro. Daqui a pouco estamos aí, final de ano, mês de dezembro, dia 31, e a gente já sabe o que vai acontecer. Vão se multiplicar aqueles que vão consultar e buscar respostas para o futuro.
E a pessoa de Cristo será sempre singular. Jesus Cristo é o mais amado e o mais odiado. Jesus Cristo é um ponto de divisão de águas, é um olho d'água, é um ponto em que as águas se dividem. Jesus Cristo é o mais amado e o mais odiado, e ele mesmo se afirma assim. E aí, observe, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Eu sou o Cristo. Que coisa! Eu sou o Messias. Eu sou a promessa. Por mim vem a salvação, por mim vem a solução, por mim vem o livramento, por mim vem o governo de Deus. Eu sou o Messias. Esses homens inescrupulosos que exploram esses três fatores. E as pessoas creem. O apóstolo Paulo diz aos Romanos assim: pois trocaram a verdade de Deus pela quem completa. Vocês estão ruim de Bíblia. Mas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. A leitura que o apóstolo Paulo faz é esta: o ser humano está a trocar a Deus, a verdade de Deus, melhor dizendo, pela mentira. E se curva e adora e serve a criatura e não ao Criador. Ele diz a Timóteo, na sua segunda epístola, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E agora observe: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso não é trágico? O ser humano vai, segundo as suas próprias cobiças, isso é muito importante, se recusar a dar ouvidos à verdade e vai se entregar às fábulas. Quando eu era criança, eu entendia que essas fábulas eram alguma coisa parecida com um Chapeuzinho Vermelho e Três Porquinhos, daqueles animais que falam. Depois eu comecei a entender que aqui está falando de algumas teologias muito bem elaboradas que acabam atraindo as pessoas, inclusive fábulas judaicas, como dos judaizantes e também dos gnósticos que estavam ali a operar em Éfeso. E depois eu voltei a compreender que essas fábulas tão sofisticadas são tão absurdas quanto o Chapeuzinho Vermelho. Que as pessoas creem nos absurdos. As pessoas creem nos absurdos. Ele dirá na primeira epístola: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E agora observe: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa palavra aqui, obedecer, na língua original, é muito interessante. Sabe por quê? Porque ela tem a ver com um ouvido atento e um ouvido que aplica a palavra recebida. É a palavra que diz ao pai e ao filho: obedeça, ouça o que seu pai está dizendo. É a mesma palavra. E está a dizer aqui, por obedecerem a espíritos
espíritos enganadores e ensinos de demônios. O apóstolo Paulo está dizendo que pessoas vão trocar a fé, pessoas vão trocar o conhecimento da verdade, vão deixar e pisar, a palavra apostatar é pisar aquilo que é terreno santo, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Porque o maligno faz isso, irmão. Ele é a serpente. Ele é vendedor de ilusões. Ele é vendedor de enganos. E ele vende muito bem. Ele tem mestrado, PhD, pós-doutorado em vendas. Ele sabe como oferecer enganos. A ponto de o apóstolo Paulo dizer aos Coríntios, não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quando a palavra de Deus fala do anticristo, diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que se salvam, eles têm um amor à verdade. Ou seja, há um amor latente, um amor genuíno, um amor verdadeiro à verdade. E aí diz aqui, eles recusam isto, eles não recebem o amor da verdade para se salvarem, por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E uma expressão de juízo de Deus para com esse mundo incrédulo é que, em vindo a operação do erro, as pessoas crerão na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você ler atentamente esse ensino do Novo Testamento, você vai observar algo interessante. É que quando a pessoa rejeita a verdade, que é Cristo, ela pode crer nas coisas mais abomináveis e mais mentirosas. Isso é que é trágico. Ou seja, quando a pessoa despreza a Cristo, pode aguardar. Há uma grande probabilidade de que ela virá a crer nas coisas mais absurdas, mais abomináveis, mais mentirosas. Há, no contexto da obstinada rejeição a Cristo, uma tendência ao engano. É isto. O próprio Jesus diz isto. Ele disse assim aos religiosos judeus dos seus dias: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Observou isso aqui? Jesus está dizendo que, apesar de eles serem muito religiosos, não crendo em Cristo, eles amam a mentira, não creem em Cristo, não creem na verdade, não creem nele, preferem o engano, preferem a mentira.
Se lembra da professora lá? O funcionário perguntou: "Mas você não sabia para o Better Business Bureau?" "Ah, sim, eu sabia. Eu sempre soube. Mas eu não vim aqui porque tinha medo que vocês me dissessem para não fazer aquele negócio." Aqui está a loucura da natureza humana caída, gente. Que embora saibamos onde está a verdade, prefiramos a mentira e o engano. Amamos as trevas e não nos chegamos para a luz. Preciso ir para a parte final dessa palavra. Precisamos nos despir da ilusão de que há realidades terrenas fortes, inabaláveis e permanentes. Precisamos edificar sobre algo permanente e celestial. O Senhor Jesus diz isto: "O que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, eu o comparo à pessoa insensata que edificou a sua casa sobre a areia." É preciso edificar sobre algo permanente, sobre algo celestial. Muitos virão e dirão em meu nome: "Eu sou Cristo." Interessante isso. Eu sou Cristo. Uma vez vieram a João o Batista, e, diga-se de passagem, era um homem extraordinário. Um homem de uma intrepidez, de uma ousadia, de uma fidelidade, de uma coragem, de uma obstinação, de uma perseverança, de uma intransigência com o erro e absolutamente apegado à verdade. João era extraordinário, gente. E perguntaram a João Batista, Jesus disse: "Não tem ninguém maior do que João Batista, pessoal. Desde os nascidos de mulher até o Filho do Homem, ninguém é maior do que João Batista." Aí perguntaram a João: "És tu o Cristo?" Sabe o que ele disse? Tinha absoluto senso da verdade, de posição, de locus, de localização. Ele disse: "Eu não sou o Cristo." E aí você já logo observa a diferença do profeta e o falso profeta. É que o falso profeta reivindica para si um tipo de autoridade, de poder, de grandeza, de majestade, exclusivamente a Cristo, e que exclusivamente pertenceria a Cristo. O falso profeta reúne para si um contingente de atributos que deveriam ser apresentados apenas a Cristo, oferecidos apenas a Cristo. E o profeta verdadeiro, ele faz isso. Eu não sou o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. É aquele que batiza com o Espírito Santo. É ele. João apontava para Cristo. Isso é, se você vai às artes, às pinturas, quando apresentam a pintura João Batista, até quando pintam João Batista menino, bebê, é muito interessante. Pintam João Batista com o dedo apontando para Jesus. É interessante isso. Agora estamos em guerra e a gente não sabe onde isso vai acabar. Aliás, eu sei lá no final, mas até lá não sei. Não sei, não.
E alguns podem se apresentar como salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então é o espírito do anticristo, qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. O mundo tem visto anticristos e parece indicar a palavra de Deus que haverá um anticristo, já que as soluções regionais vão se revelando insuficientes. Vede que ninguém os engane. Certa ocasião fui aqui num dos shopping centers de nossa cidade, próximo de nós, e assumi lá um compromisso, comprei algo que precisava comprar, e a hora de pagar ofereci uma cédula. Uma cédula. A senhora, a jovem senhora que estava operando o caixa, ela apanhou um instrumento com luz, jogou na cédula. Fez assim, levantou a cédula, virou, examinou a cédula. O gerente estava do lado, uma loja de departamento de venda ao consumidor. Tomei a liberdade e perguntei, estão vendo muitas dessas notas falsas aqui na cidade? E ela disse, o gerente disse, perdão, sim, muitas. Há um derrame de notas falsas, de falsificações. E o que vocês fazem? Já sabia a resposta. Ele disse, nós treinamos os nossos funcionários para conhecer em detalhamento a cédula verdadeira. E aí mostrou detalhes da cédula, aliás, alguns dos quais até eu desconhecia. Todos os elementos que oferecem credibilidade ao dinheiro verdadeiro. E ali o caixa, a jovem caixa treinada para identificar a cédula verdadeira e rejeitar as falsas. Entenda isso, irmão. Quem não conhece o verdadeiro é facilmente enganado, é facilmente iludido pelo falso. Nós precisamos nos lembrar o padrão de verdade. Nós precisamos dizer que o Messias já veio. Nós precisamos nos lembrar quem ele é. Nós precisamos apresentá-lo na sua perfeição, seus elementos críveis, na sua credibilidade, nos seus atributos de verdade. Aliás, foi exatamente isso que ele disse: eu sou a verdade. Nós precisamos dizer a este mundo: o Messias já veio. Precisamos crer nele. O templo era um monumento didático de realidades por vir, e a grande realidade indicada era a pessoa de Jesus Cristo. E onde Cristo está? À destra de Deus. E ele há de voltar. Ele há de voltar. E as realidades terrenas, por mais grandiosas e aparentemente inabaláveis, são temporais. Os líderes e homens passam. A rocha é Cristo. Ele permanece. Nele permanecemos. A única maneira de não sermos enganados é conhecermos bem esta cédula
perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. Não sejamos enganados nesse tempo. Não sejamos iludidos nesse tempo. Porque muitos serão, muitos. Os nossos olhos estejam na verdade, que é Cristo. Que Deus nos livre, a mim e a você, de amarmos a mentira e de preferirmos o engano, que no final das contas vai nos deixar vazios, pobres, desiludidos, decepcionados. É melhor amar, aguardar, servir, honrar Cristo e que Ele venha. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos. São tempos confusos, são tempos difíceis. E é possível que nos percamos em nossos caminhos. Dá que nossos olhos possam ser colocados em Tua palavra e não enganados pela operação da mentira e do erro, pela ilusão. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis e apegados a Cristo. Ele mesmo nos disse: vede que ninguém vos engane. Que nós possamos ouvir a palavra de Cristo. É em nome dele que nós pedimos. Amém.